Quer aprender a fazer um Darth Vader cheio de efeito de luz e sombra como esse? Na aula de hoje eu vou ensinar como você pode fazer exatamente essa pintura usando apenas 3 corantes, mas se quiser pode usar um só e não tem mistério. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e aqui nós vamos trabalhar uma placa de açúcar para aplicar num bolo. E se você quer mais conteúdos como esse, aqui embaixo na descrição tem um link do grupo do WhatsApp, é só clicar lá para não perder nenhuma aula, porque além desse conteúdo aqui, nós temos lives, aulas surpresas, enfim, para você não perder nada, é só clicar lá. Então, bora lá? Então aqui, olha, fiz a transferência. É importante você imprimir o desenho para pegar a transferência de acordo com o tamanho do bolo. O meu bolo, ele vai ter 13 centímetros, eu botei um pouquinho só maior, botei com 15 centímetros de ponta a ponta, tá? Só para poder sair o topinho aqui do capacete dele. Então, fiz a transferência, segui o desenho dos dois lados, apliquei aqui em cima, risquei novamente com o lápis e saiu aqui o resultado. Agora, nós vamos trabalhar essa pintura que é só preto e branco, nada além. E eu vou trabalhar puro efeito de luz e sombra. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho só do álcool de cereal no corante em pó preto e vou começar, olha, com ainda mais diluído. Quanto mais diluído agora, melhor. E aos poucos eu vou intensificando a cor. Caso queira, depois sim você pode vir nos pontos que tem mais claridade. Então aqui vou colocar um brilho nesse chapéu, no capacete. Aqui em cima, nesse centro da máscara, e alguns pontos que se ressaltam, aí sim eu posso aplicar depois um pouquinho de branco, mas não há necessidade, você pode trabalhar ele todo com preto e cinza. E o cinza é simplesmente diluir mais, deixar bem mais ralinho esse pincel. Então, vou começar aqui no topo. Eu tô com um pincel língua de gato e olha, eu venho contornando a forma do capacete. Então, se eu tenho essa linha aqui de divisória do capacete, eu vou seguir aqui só com a pontinha do pincel. E aqui, olha, o restante eu venho trazendo, ó, eu venho fazendo esse movimento de vai e vem, trazendo aqui um pouquinho. E já vou marcar, inclusive, um ponto aqui que vai ter muita luz. E para eu ter um efeito aquarelado nisso, olha, eu coloco um pouco mais de álcool e deixo espalhar realmente, porque aí não fica uma linha reta. Ele faz o efeito do álcool expandindo como se fosse a água da aquarela. E aqui, olha, continuo puxando, sempre seguindo a forma, arredondando. O capacete dele é arredondado aqui, então a gente vem arredondando as pontinhas e trazendo para a parte interna, olha. Quanto mais álcool eu coloco, mais claro vai ficar. Então, vem com bastante álcool. Então, é bem pouquinho corante e muito mais álcool para conseguir o efeito. Aí, eu venho agora, olha, nessa abinha. E a abinha, ela tem uma angulação diferente da parte de cima do capacete. Então, eu também vou seguir a forma. Olha, é importante marcar essa divisão aqui exatamente para eu poder seguir a forma. Só que essa aba, ela é reta. Conforme eu fui riscando aqui, aqui é arredondando pela forma do capacete, mas a aba é reta. Então, eu vou trazer a pincelada reta. Olha como muda. Aqui não tem problema borrar, porque todo ele é com preto. E esse pedaço depois a gente vai acrescentar bastante preto, tá? Mas só a angulação do pincel como muda o efeito. Então aqui, ó, o pincel vem retinho e essa parte eu venho arredondando. Então, do outro lado da aba aqui da divisão central, também a mesma coisa. E aqui eu venho reto. Para quem pergunta sempre, esse aqui é o pincel número 6, mas não tem necessidade de você ficar fixo no número do pincel, tá? O importante é que seja um pincel
de acordo com o tamanho da área que você vai trabalhar. Aqui, por exemplo, como é uma área maior, eu poderia estar com esse daqui que é o número 10. Então, eu poderia vir com essa área aqui maior também. Então, olha lá, aqui eu poderia vir com esse maior também. E agora, só com a pontinha, eu vou pegar aqui reto nessa parte central do capacete. Tá vendo que eu tô botando bastante álcool, olha, para diluir bem o corante e ele espalhar bastante. Mas eu tô pegando só a pontinha porque eu quero que fique a linha realmente, tá vendo? Eu vou seguindo a linha e quase sem encostar o pincel. E aos poucos, em alguns pontos, eu vou escurecendo. Então, vamos seguindo ainda nesse tom mais claro para fazer o restante dele. Aqui ele é um pouquinho mais escuro, então eu só vou deixar aqui mais escuro, mas a gente vem depois clareando aos poucos, tá? Perdão, escurecendo aos poucos. Só esse pedacinho que eu vou deixar ali mais escuro para a gente ter a noção da divisão, porque o capacete está fazendo sombra na máscara. Então aqui é sempre mais escuro do que a parte de cima. E eu vou seguindo a forma. A parte de baixo da aba do capacete, como fiz essa aba aqui, é reto, então eu venho com o pincel retinho. Do mesmo jeito, o lado de cá também reto. Aqui eu botei um pouquinho mais, um pouquinho só mais forte, mas depois isso tudo a gente vai escurecer. E aqui, olha, eu já deixei marcado uma área que vai ser iluminado, então ali eu não vou pintar, vou deixar branquinho e depois a gente vem misturando um toquezinho de nada só com o álcool em si. Mas repara como a angulação do pincel já modifica e a gente já tem noção da forma do objeto, no caso aqui o capacete. Então, vim aqui até a ponta. Essa parte também vai ser bem mais clara. E agora a gente começa a marcar o que é mais escuro realmente da máscara e áreas que também vão ter formas arredondadas. Então, eu arredondo aqui e quanto mais escuro eu fizer essa área depois, melhor, tá? E aqui, essa parte é a capa. Então, eu venho também seguindo a pincelada, fazendo o movimento da capa. A capa na frente, ela faz essa curva do caimento do ombro e aqui o lado oposto. Então, elas se encontram no meio. A gente tem que imaginar que aqui a gente está próximo ao ombro dele. Então, sempre fazendo a pincelada de acordo com a forma, certo? Aqui depois a gente vai, ó, deixa eu até marcar esse ponto aqui, porque aqui é a divisão da sombra da máscara e capacete na capa. Então aqui, exatamente por estar abaixo, tem uma linha de sombra, tá? Então já marquei aqui, ó. E só com bastante excesso do álcool a gente consegue diluir, ó, e já deixar posicionado, tá? Aqui, esse trecho também a gente tem uma angulação diferente, então eu venho com o pincel seguindo a angulação, aqui a mesma coisa. Essa parte aqui da máscara, ela também a gente vai seguir essa angulação, olha, bem de levinho, tudo a gente vai seguir os ângulos, ó. Essa área eu não vou pintar agora, porque ela também tá mais clara. Vou pegar o pincel quase sem nada de corante, então eu tô gastando todo o corante aqui embaixo. Então, ó, a mesma angulação que eu botei ali, tô botando nessa parte aqui também. E aqui é reto, então eu venho retinho aqui. E depois algumas áreas a gente vai destacar de branco, ok? Já o olho interno é arredondando, eu vou deixar uma linhazinha de contorno. Então aqui a gente arredonda para cima e para baixo. Do outro lado, o mesmo jeito, ó. Eu venho arredondando de fora para dentro. Então, quanto mais escuro eu colocar essa parte aqui, mais noção de interno nós temos dessa região. Aqui também, olha, a parte do respirador, do nariz. Marquei todas as partes mais escuras e agora eu venho aqui para a roupa. Marcar aqui o pescoço também é mais escuro e marcar a roupa
E nesse caso aqui, eu tenho uma corrente que depois eu vou dar um toquezinho de prateado, tá? E a roupa, eu não tenho, eu vou fazer bem clarinho aqui, o mais clarinho que eu puder, porque a gente vai fazer mais contrastes exatamente para deixar como se estivesse brilhando. Começar agora com as sombras de baixo para cima. Vou inclusive pegar um pincel mais fininho para fazer os contornos. Aqui eu tô com um pincel agulha, estilete, enfim, como você quiser chamar, um pincel 3-0, 2-0. Faço a linha do contorno. Se você quiser, pode fazer isso com uma canetinha de tinta comestível e aí depois vem fazendo o efeito de preenchimento com um pincel normal. Mas se achar mais fácil fazer com uma canetinha, pode fazer com uma canetinha também. Então aqui, olha, eu só estou seguindo as linhas e para eu ter mais um efeito de aquarela, olha, eu venho com o outro pincel e bato só com o álcool, porque aí essa tinta vai se espalhar e fica interessante ali. E aqui, como eu falei, eu só vou preencher bem escuro e esse caso o pincel é retinho, tá? A gente não precisa fazer curvas não. Mas olha o efeito como ficou ali, espalhando, como fica interessante. Só a pincelada e o álcool ele espalha e ajuda a fazer um efeito ali. Então, para eu também ter um pouco mais de volume, olha, eu vou dar um espaço e traçar uma linha, também espalhar um pouquinho de álcool aqui. Então, a gente tem mais noção que isso está saindo. E aqui também eu ponho um pouquinho do álcool para também fazer o efeito de sombra. Tá vendo? Aqui tá com álcool, com o borrão, né? Ainda tem um excesso de corante no pincel, então aqui ele faz um efeito de sombra. Então, puxo. Eu quero que fique meio borradinho mesmo, para ter o visual de aquarelado, tá? Eu não quero um desenho muito certinho, certinho. Aqui o mais bonito é ele exatamente meio borradinho, porque aí a gente tem mais sensação, que é aquarelado. Então aqui eu só tô preenchendo agora, fazendo as linhas e volto com o outro pincel para fazer a história do borrado de propósito. Então eu venho, olha, só depositando o excesso e aqui quanto mais linhas eu marcar escuras e borrar, mais noção a gente vai ter da profundidade, tá? E aqui, ó, eu vou borrar também o contorno dessa argolinha que eu vou fazer depois com o prateado e vou contornar com o preto para evidenciar. Então, olha lá, aqui, como eu falei, é bem escuro, então eu venho, faço primeiro o contorno para a gente ter as áreas bem evidentes para exatamente trazer essa ilusão de luz e sombra em muita profundidade. O Darth Vader, ele tem muita profundidade, então quanto mais a gente trouxer isso, melhor. Então fiz ali, agora eu vou preenchendo, posso vir aos poucos, mas aqui é bem escuro, tá? Eu vou deixar um pouquinho secar essa área, o álcool vai evaporar, vai secar aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu volto para também colocar um pouco mais de preto nesse ponto. E aqui, olha, eu vou escurecer, como eu falei, naquele sentido do pincel. Agora, a parte aqui da boca, eu vou fazer bem escuro, porém, eu venho também com esse pincel mais fininho, exatamente para eu ter mais precisão. Como eu falei, pode fazer com uma canetinha também. Fiz esse contorno da parte de cima, mas eu vou deixar mais claro para evidenciar os frisos aqui embaixo. Então, ó, eu venho aqui, marco a primeira linha e eu vou dar um espaço. Esse, para mim, é um dos pontos que a gente precisa ter mais cuidado, prestar mais atenção, porque as linhas têm que ficar retinhas, tá? Então, aqui prende um pouquinho a respiração para conseguir fazer a linha bem retinha. E se quiser, segura um pouquinho também. Segura aqui a mão, para ficar mais fácil. Então, vamos para essa parte agora lateral. Já fizemos aqui a parte central da boca, que é muito marcante. Agora vamos marcar aqui a lateral. E agora, aqui com um pincel maior, eu misturo um pouquinho para fazer o efeito de esfumado dessa sombra, ó. Então, só com álcool eu vou esfumar essa sombra. Agora vamos para o lado de lá, é um pouquinho aqui acima.
E do mesmo jeito, olha, eu vou deixar uma linha aqui nessa área, ó. Agora aqui eu só tô contornando essa área do nariz. E para ter o efeito de nariz, eu tenho que mudar também um pouquinho a angulação do pincel aqui, olha. Então ele tem que descer para fazer com que esse nariz estivesse para frente, tá? O ângulo do pincel tem que mudar nesse ponto. Mesma coisa, eu venho aqui, olha, esfumando e vou trazendo aqui para dentro um pouquinho para já começar a preparar a base dos olhos. A mesma coisa aqui do outro lado. Como essa área aqui é maior e ali eu tenho bastante preto, eu vou pegar o pincel maior e já vou aqui, olha, escurecer bem essa área, ó. Como eu falei, retinho, tá? Aqui embaixo, para eu ter uma divisória, porque aqui é bem preto e o fundo do capacete, também eu vou traçar uma linha para que essa área fique um pouquinho mais clara e a gente tenha a divisão de cores. Então, eu tô escurecendo agora, botando uma linha aqui do contorno da sombra de todo o capacete. E eu só vou marcar com esse outro pincel que é mais realmente forte de cor. Depois o resto eu vou esfumar com o pincel maior. Então aqui eu quero bem marcado e agora com outro pincel eu vou misturando para trazer o efeito aquarelado e para a gente ter mais noção de volume, ó. Então eu vou misturando e trazendo o degradê de cores aqui. Aqui eu vou escurecer a parte interna do olho, principalmente nessa parte de cima, e deixar só essa linhazinha. Então, prende a respiração para ficar mais fácil e com o álcool eu vou misturando. E agora, vou fazer a mesma coisa no outro olho. Só que como o outro olho é menor, eu também venho aqui, olha, com um pincel menorzinho e agora sim eu venho espalhando para trazer esse efeito de profundidade bem esfumado. Aqui, ó, vou até bater um pouquinho para tirar um pouco a linha, ó, misturar um pouco, não ficar a linha com uma cor tão clara. Aqui também, ó, dou uma quebradinha nesse branco, mas vou traçar um contorno aqui na base também. Agora eu vou fazer bem a divisória, aqui como se fosse a parte central do óculos. Eu vou seguir no ângulo os 4 tracinhos para dar mais intensidade aqui. E também uma leve batidinha para não ficar tão branco, ó. Aqui nem álcool tem, tá só o pincel levemente sujo, só mesmo com o corante. E agora eu vou marcar o contorno do nariz dele, porque o nariz dele é só um respirador, então é um nariz retinho, tem só uma bolinha aqui no meio. E vou fazer uns tracinhos, olha, para ficar bem com essa sensação que é um respirador de fato, ó. Os tracinhos mais claros, tá vendo? Não precisa ser tão forte. E conforme a gente vai sentindo que o álcool tá evaporando e tem necessidade de colocar um pouco mais de preto, a gente vai colocando camada por camada. Então, com o pincel seco, eu vou dar um efeito aqui também de sombra para dar a sensação que essa placa tá meio que saindo aqui, olha. Tá bem para frente. Mesma coisa aqui embaixo, não deixar tão branco. E aqui eu vou misturar para a capa para fazer por último o chapéu dele, né? O chapéu não, cismei de chamar de chapéu, gente. O capacete dele. Então aqui eu vou botar só um pouquinho do álcool para começar a misturar com o pincel fininho. Eu venho aqui só marcando algumas sombras, olha. Espalha com o outro para não ficar uma linha muito marcada. E agora aqui eu escureço para fazer o contorno da capa. Eu venho puxando, mas aqui nesse topo eu coloco ainda mais escuro, tá? Mas vem clareando aqui para baixo. Quer dar um efeito de aquarela? Olha, eu coloco o corante e dou só uma pintadinha assim, batidinhas com ele com álcool. Por quê? Porque aí o álcool vai espalhar e vai dar essa sensação da aquarela. Olha, eu só dou batidinhas e o próprio álcool vai espalhando e dando a sensação de aquarela. E agora, para a gente ter noção de volume no capacete, toda a borda dele a gente vai escurecer, todo o contorno aqui da borda, e com mais álcool eu vou puxando, olha, bem escuro ali, mas com mais álcool eu vou trazendo para dentro. Então, para misturar bem
e não ficar uma linha marcada. No entorno dessa luz que eu deixei aqui, eu vou inclusive colocar uma linha mais intensa. Posso inclusive colocar aqui, olha, com um pincel fininho, só para fazer o contorno. E repara que eu não vou contornar ele por inteiro, tá? Eu vou dar só algumas pinceladas. E não se preocupa se tá tortinho, se tá saindo reto, enfim. Vai aqui só seguindo a linha que você marcou do desenho. Mas se a mão ficar um pouquinho trêmula, não tem problema, porque aqui é um efeito de aquarela, então não tem problema ficar um pouquinho trêmulo, tá? Então agora eu só tô aproveitando a cor que eu já tenho depositada e tô espalhando mais para o topo mais escuro e mais aqui para frente um pouquinho mais clarinho. Como essa parte faz uma leve sombra aqui atrás, então aqui eu vou escurecer um pouquinho. Do mesmo jeito eu venho e espalho para não ficar uma linha muito marcada e ó, ali eu fiz arredondando e na abinha eu venho reto, certo? Aqui eu vou marcar um pouco mais, então olha, bem solto, mas a divisão aqui, ó, eu fiz uma linha e vou espalhar com esse pincel, olha, para trazer um pouquinho da sensação. Aqui eu vou misturando um pouquinho e sempre no vai e vem para trazer o efeito arredondado, tá? Aqui retinho para ter a sensação de aba e espalhando sempre com bastante álcool para misturar uma cor na outra, no caso a cor de fundo, um pouquinho mais escuro para trazer a sensação que tem outro ângulo aqui, ó. Então aqui a gente vem com um pouquinho mais escuro e agora só com o álcool eu vou misturando. Ah, eu esqueci de fazer a sombra dessa área aqui, então eu só vou fazer um leve contorno e botar retinho para fazer esse acabamento. Pessoal, eu cometi um erro aqui, eu achei que estava gravando, eu achei que eu tinha clicado para gravar e então pulou um pedaço. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que eu fiz. Então, eu peguei aqui, finalizei só do mesmo jeitinho que eu fiz o restante das sombras, eu finalizei essa parte aqui do capacete, fazendo aquele mesmo efeito, então, só com o álcool, puxando. Ó, vou até pegar aqui e encostar um pouquinho para vocês verem. Então, botei aqui um pouquinho do álcool e vim puxando para poder fazer a questão do volume desse capacete, certo? E dar aqui um pouco mais, vou até botar um pouquinho mais de preto aqui para mostrar que eu vim aqui só batendo e com o álcool. Então, misturando com bastante álcool para ficar um efeito bem aquarelado, olha. E aqui a mesma coisa, nessa pontinha. E eu falei que não tinha necessidade, se você quiser fazer só com o preto, funciona perfeitamente. Mas com um pincel fininho branco, eu coloquei pontos de luz no que é mais à frente. Então, olha, aqui eu fiz uma marcação de luz. Aqui também na curva dessa parte da dobra aqui do capacete, dessa parte central do capacete. A mesma coisa aqui nessa área de luz, então pode misturar um pouquinho do branco nessa área de luz. Aqui também na curva, olha, para evidenciar ainda mais, eu posso também trazer um ponto de luz, do mesmo jeito que aqui do lado. Sempre que a gente trouxer pontos de luz, a gente vai dar mais noção de profundidade do que está bem escuro. Aqui no contorno dos olhos, da marca do óculos, e essa parte central também, olha, aqui é legal dar uma clareada ainda mais para trazer para frente. E aí, alguns pontos, como aqui em cima do respirador, um pontinho aqui também na parte de baixo, alguns tracinhos, só para a gente poder marcar. Então, tudo que está mais clarinho, eu posso fazer um leve contorno com o branco. Do mesmo jeito aqui também, olha, nessa parte da boca que é mais clarinho, vem com o pincel branco e sobressai essa área. Esse contorno aqui também é legal para a gente ter bastante divisão de uma área de outra, porque aqui é tudo muito escuro. Aqui nesse pontinho eu não botei ainda, mas se quiser pode fazer uma curvinha, ó, para iluminar um pouquinho o canto da parte de trás do capacete. Aqui também pode seguir mais algumas linhas.
bem fininho, e aqui na roupa também para iluminar, mas faz só pequenos traços, não precisa preencher tudo, tá? É só alguns traços para poder ajudar a iluminar. Mesma coisa aqui e aqui também na aba, olha, ajuda a iluminar e trazer alguns pontos para frente, olha, aqui também. E com o prateado, então deixa eu mostrar aqui, com o prateado eu fiz pequenas esferas, só o contorno e depois somente com o pincel pretinho eu fiz pontinhos aqui dentro e também contornei só algumas partes, olha, para a gente ter a sensação que é uma corrente realmente, ó. Então tá passando um dentro do outro, para trazer a sensação aqui de corrente. E está pronto um desenho todo em preto e branco. Quem quiser pode iluminar vários pontos. Como eu falei, não tem tanta necessidade, mas tudo que você colocar mais luz vai ter a sensação que está para frente, e o que você colocar bem escuro vai ter a sensação de sombra, estará mais para trás. E aí, esse trabalho de hoje ajudou você? Vai agregar no seu trabalho? Então aproveita, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Qualquer dúvida, também comenta aqui embaixo. E essa placa aqui eu vou aplicar no bolo de um cliente, então acompanha até o final desse vídeo porque eu vou mostrar o resultado, como ele vai realmente destacar e ficar um escândalo, e eu espero que vocês gostem também. E depois, se quiser, também aproveita, dá uma olhadinha lá no Instagram, porque ele também vai estar por lá. Então, um beijo e até a próxima aula.